Para o Pai, Filho e o Espírito Santo. O Evangelho de hoje está em Mateus 8, de 23 a 27. Então Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve grande agitação no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos afundando. Jesus respondeu: Por que vocês têm medo, homens de pouca fé? E, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram admirados e disseram: Quem é esse homem, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, de 23 a 27. Este dia 2/7/2024, Evangelho de hoje, desta terça-feira. Vemos aqui uma situação onde os discípulos ficaram amedrontados por causa da agitação do vento, na barca. Naquele tempo, o único meio de transporte era a barca, era animais, era carruagem com animais, não tinha outro tipo de transporte para transportar pessoas daqui para lá, de lá para cá. Era barco, no mar. E ali Jesus estava numa barca, junto com seus discípulos, ele dormindo. Jesus devia estar cansado da missão, era muita gente atrás dele, era muita coisa, era muito trabalho. Ele não parava não. E aconteceu uma tempestade e o vento agitou aquela barca e a barca estava balançando para lá, balançando para cá. E o pessoal que estava na barca ficou preocupado, com medo de afundar mar adentro. Aí Jesus se acorda. Inclusive o Evangelho de São Marcos fala que ele estava dormindo com a cabeça num travesseiro. Aqui já não fala do travesseiro, mas é a mesma coisa. Meus irmãos, Jesus acordou e falou para aqueles homens: poucos homens estão com medo. Que medo é esse? Homem de pouca fé, fraco na fé, tal. É a situação da igreja, meus irmãos. Quando o Evangelho fala dessa barca, fala da igreja, a igreja. Está se referindo à igreja de Jesus Cristo, que infelizmente se balança para lá e para cá, querendo cair, mas não cai, porque a igreja de Jesus Cristo ela é um navio seguro,
A barca não afunda, ela não vai afundar, porque essa barca tem, esse navio tem um capitão que dirige ele, que é Jesus Cristo. A igreja de Jesus não afunda, ela pode ser agitada pelo vento, vai balançar, mas não vai cair, não vai naufragar, porque é um navio seguro, verdadeiro, fundada pelo Mestre, por Jesus. E os ventos desta vida não vai afundar essa barca, apesar de ser agitada por esses ventos. Desculpa. São ventos de doutrinas falsas, de religiões falsas, fundada por mão de homens. Isto começou lá em 1517, com um senhor chamado Martim Lutero, que começou a querer balançar essa barca para lá e para cá, com as suas doutrinas falsas. Fundou a sua igreja, que ele era padre da Igreja Católica, fundou a Igreja Luterana. De lá para cá, só no Brasil tem mais de 100 dominação, 100 placas de igreja. 100 não, 100 mil placas de igreja. 100 mil placas de igreja só no Brasil. Se você fazer uma pesquisa nesse tal de Google, ele sabe tudo, né? Você vai ver quantas é, mais de 110 parece, por aí. É muita divisão, é muito vento que assopra contra essa barca, que é a Igreja de Jesus Cristo. Muito vento forte, só que esses ventos fortes não conseguem virar a barca de Jesus mar adentro, porque é uma promessa dele. Ela vai continuar até o fim, até ele voltar. Não precisamos ter medo. Vamos ter fé nessa barca, que ela tem uma doutrina verdadeira e vai salvar nossas almas através dessa doutrina verdadeira dela. Porque a doutrina da Igreja Católica, ela é santa, uma doutrina pura. Não ensina heresia para nós. Ela não ensina casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ela ensina o casamento entre um homem e uma mulher. E que viva até o fim da vida, sem separação, sem divisão, sem confusão. Forme uma família para Deus. É para isso que a igreja ficou, para ensinar essas coisas para os cristãos. Felizmente, o inimigo de Deus colocou as suas doutrinas falsas e começou a bagunçar as coisas no meio da humanidade, do povo de Deus. E hoje a gente vê essa bagunça que está aí. A gente vê pessoas se revoltando contra a Igreja de Jesus Cristo, contra essa barca, fundando outras igrejas, fundando outras dominações religiosas, grupos que ficam contra a igreja. Hoje a gente vê pessoas se revoltando contra a igreja e saindo, fundando outras. A gente vê padres falando besteira e fazendo besteira, bispos também. Meus irmãos, a coisa está estranha. Mas essa barca, ela é segura, a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, é que ela não vai deixar de existir. Ela vai continuar até o fim, porque foi para isso que o Senhor veio, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia por essa igreja. Deixou ela aí na terra há mais de 2000 anos, 2024 anos. E ela está até hoje, forte e firme aí, balançando para cair, mas não cai, porque a promessa do Senhor Jesus Cristo é que
ela vai permanecer até ele voltar. Entendeu? É assim que é. Nosso Senhor Jesus Cristo fez essa promessa e ele vai cumprir. Quando ele voltar, aí não precisa mais da igreja. Aí vai ser um novo céu, nova terra, onde vai habitar a justiça e a paz. Então, ela é para isso, para nos orientar, para nos salvar nossas almas. Até Jesus Cristo voltar, ela vai ficar aqui na terra, mesmo perseguida, mesmo com poucos, porque já está com poucos. E hoje, e daqui mais um tempo, acredito que vai ficar com bem pouquinha gente mesmo. Cristão de verdade mesmo vai ser pouco, e vai permanecer nela. Mas ela não vai deixar de existir, porque é a promessa de Jesus, que ela vai permanecer até ele voltar. Que Deus nos dê força, sabedoria e graça para viver de acordo com essa doutrina santa que Jesus deixou na sua igreja. Essa barca que vão tentar afundar ela, mas não vão conseguir afundar, porque ela é um navio seguro, onde o capitão desse navio é Jesus Cristo. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está no céu, diante de Deus, guiando essa barca de lado do céu. O Espírito Santo é quem guia, na verdade. É quem está no meio de nós, fazendo prodígios e maravilhosos aqui no meio de nós. Essa barca não vai afundar, porque o Espírito Santo de Deus nos orienta e nos dá força e sabedoria para a gente viver de acordo com a vontade de Deus aqui nessa terra, seguindo a doutrina que Jesus deixou através dessa igreja que é simbolizada pela barca hoje, este Evangelho. Deus nos dê força, sabedoria para viver nessa terra na paz. Que o Espírito Santo nos dê alegria, nos fortaleça, para que nós possamos viver de acordo com a vontade do Pai. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.